básico. Por que a musculação é tão importante? Não digo pro shape, não digo pra beleza, pra autoestima, eu tô falando pra saúde. Realmente tem impacto na saúde, na longevidade, por exemplo? É muito difícil falar em exercício na longevidade, porque você não fez um trabalho, né, duplo cego, randomizado, multicêntrico, onde você comparasse o tempo de vida média de uma pessoa que faz exercício resistido e não. E a gente tem que lembrar que existe uma série de formas diferentes de exercício resistido. Existem exercícios mais para hipertrofia, existem exercícios que são mais para força, existem exercícios que são para resistência de força. Então, a gente só pode afirmar do ponto de vista profissional, Thiago, aquilo que realmente existe. Mas o que é que a gente entende? A musculação, ela... Perdão, é asma, tá? Não é Covid, não. Pra ninguém ficar assustado. Não, mas o Hélio tá até... Se for de você, ele pega Covid. Não tem problema nenhum. Pô, peguei e ganhei 3 quilos. Ele confia na fonte. Ele falou, esse vírus aí é do bom. Esse aí tá até os músculos. Muito bom. Então, tava te falando que o que o exercício resistido faz, que é muito importante, né? Que é o nome que a gente fala para musculação, né? É que ele é capaz de baixar a sua inflamação sistêmica, né? E assim, eu gosto de definir as coisas, porque senão vira um jargão do senso comum. Que nem estresse, que nem... Isso é uma virose, né? Acho que todo mundo já tá meio cansado de ouvir isso, e se não está, eu espero que esteja, né? Eu espero que cobrem mais informação. Mas o que é essa inflamação? Inflamação é um estado onde o seu corpo percebe uma agressão e ele libera substâncias, que são substâncias de resposta celular e que fazem com que o seu corpo reaja a estímulos agressores, sendo patógenos virais, bacterianos, agressões mecânicas, ou seja, qualquer situação que possa possivelmente criar uma disrupção que é o funcionamento daquele organismo, tá bom? E o problema é que essa inflamação sistêmica, né, quando ela se estabelece, ou seja, quando o seu corpo ele se acostuma a se defender de alguma coisa, em situações como alimentação desregrada, falta de sono, estresse físico e mental aumentado, até o mental, você começa a ter uma modificação naquilo que é, por exemplo, a liberação hormonal. E por onde a gente começa? A gente começa por insulina. Né? Existe um aumento da resistência à insulina, existe um aumento do risco de diabetes, existe um aumento do risco mesmo de diabetes autoimune, porque você está gerando imunocomplexo, você vai estar modificando o que é uma situação natural do seu organismo. E assim, hoje a gente sabe que o diabetes tem uma série de diagnósticos diferentes, né? Você tem os DMOD, você tem o diabetes tipo 2 causado pela parte metabólica, onde está associado a um erro alimentar, você tem o diabetes que é ao nascimento, você tem o diabetes autoimune de início precoce, então você tem um monte de formas. E a coisa começa por aí. Só que quando você desagrega a sua resistência à insulina, a segunda coisa que vai embora é a sua pressão arterial. Quando começa a ter alteração da pressão arterial, você começa a ter aumento de risco de doença cardiovascular, risco de infarto, risco de AVC. E ao mesmo tempo, por conta da inflamação, as tuas células de defesa, por exemplo, seus macrófagos, eles começam a ter um desvio de função. Eles começam a reconhecer fragmentos, por exemplo, do seu colesterol como partículas que são partículas nocivas. E aí esse macrófago engloba esse colesterol e forma uma coisa que a gente chama de puff cell. Essa puff cell, ela atravessa o endotélio, formando ateroma. Então, além do risco da doença cardiovascular, existe risco da doença ateromatose. Então, é como se fosse um moto contínuo, onde chega uma hora o paciente, você não sabe o que foi o primeiro problema. E isso está muito ligado à falta do exercício. É como se a musculação ela fosse capaz de melhorar o quadro geral e fazer com que essas situações elas fossem prevenidas. É claro, o ideal, Thiago, Wesley, é que você combine as duas coisas. Um pouquinho de alface, um pouquinho de arroz, feijão e carne. Então, um pouquinho de musculação, um pouquinho de cardiovascular. Para todo mundo indistintamente. Mas e pro velhinho? Principalmente, porque o velhinho ele tem uma resistência anabólica. Né? Mas e para criança? Também, porque ela é um ser em desenvolvimento. Se ela desenvolver com uma musculatura melhorada, ela tem uma chance no futuro melhor. Isso é uma dúvida boa. Eu não sabia que a criança podia ser exposta a esse tipo de atividade, por exemplo, mais intensa muscular. Não, você pega na escola russa, por exemplo, o tempo de início de atividade física é 5 anos. Então, assim, claro, não é musculação que ela faz, né? É um processo um pouco mais elaborado, adequado para aquilo, mas
A criança, pelo menos na escola russa, ela entra com uma precocidade muito grande. E por que a gente pensa isso, né? Qual a vantagem disso? Eles têm uma cultura muito forte de atleta, né? E o que faz o atleta, Thiago? É o cara que tem mais experiência, o cara que treinou mais. Então, se chega um sujeito da minha idade, 42 anos, 43 praticamente, né? Daqui 15 dias, 43. Chega um cara com 43 e vira pra mim e fala, pô, será que eu consigo ficar musculoso com você? A primeira resposta é não. Se você nunca treinou na vida, não. Poxa. Infelizmente. Mas por quê? Eu comecei com 11, eu tenho 30 anos de treino, né? E hoje o meu treino é uma coisa extremamente intensa e consistente. Eu treino todo dia. E aí você fala o seguinte, tá, mas e se eu começar a treinar desse jeito? Você tá dando uma mensagem pro seu corpo que não é uma mensagem modificadora, é uma mensagem estressora. Vamos fazer o contrário. Eu pergunto pra você, pô, posso saber o que você sabe hoje? Você fala, pode. Então, vou estudar o que você estudou. Ótimo, pode começar por aquele bookshelf lá que tem 300 livros. Pô, mas eu vou demorar, se eu ler um livro por dia, 1 ano. E ainda assim, eu não vou saber o que você sabe. Por quê? Porque não houve tempo, disposição, a experiência para raciocinar aquilo que eu li. Não passou pelas mesmas situações de vida. Então. Exato, e o exercício funciona mais ou menos assim. Então a gente tem que entender que cada pessoa, mesmo que você procure uma resposta igual, o processo tem que ser diferente. Muito bom.